Ouça agora Labcast, um podcast para quem quer fazer podcast. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso 6º programa, no podcast Labcast, o seu podcast para criar podcasts. A gente começou nosso tour pelo mundo dos podcasts falando de como começou e os dados a respeito de podcasts. Depois, falamos do uso deles na educação. No 3º programa, demos uma pincelada em quais equipamentos usar. No 4º, te ajudamos a definir o nome e a equipe de trabalho de seu podcast. E no nosso último programa, abordamos gravação e edição. No programa de hoje, vamos falar das plataformas de stream para inserir seu podcast. Spotify, Deezer, iTunes, quais deles devo usar? Eu sou Donald, Dilly Donald. E eu sou Fenelon Milhomem. Venha conosco nesse incrível mundo dos podcasts. Labcast. Ei, Fenelon, você já foi numa livraria e, passeando pelas estantes, viu aquele livro? Em geral, qual é a primeira coisa que te chama a atenção? Com certeza é a capa, não é, Dilly? Mesmo que depois o livro seja uma decepção, a capa é um dos principais motivos para se comprar um livro. Pois é, Fenelon. E assim como nos livros, um podcast também precisa ter uma capa, no caso, uma thumb, que é a arte que vai aparecer para o ouvinte no catálogo de podcasts dele. Pode parecer meio supérfluo, mas não adianta nada ter um melhor e mais editado conteúdo e não ter uma arte que atraia seus ouvintes para seu programa. Mesmo sendo um programa de áudio, a maior parte das pessoas é atraída pela thumb de seu programa e não apenas pelo conteúdo. Claro, ele só vai permanecer e ouvir até o fim se for algo bom, mas se não tiver uma boa capa, nem o play inicial vai ter. E não é apenas a thumb que pode ser considerada a capa de um podcast. A vinheta de abertura e os BGs, ou a falta deles, fazem toda a diferença. Tem gente que faz programas de entrevistas com BGs tão irritantes que você acaba perdendo o foco da entrevista e ouvindo apenas o BG, que é aquela musiquinha de fundo. Os podcasts herdaram essa característica dos programas de rádio de antigamente, mas naquela época fazia mais sentido, sobretudo em programas ao vivo. Hoje em dia, um BG mal colocado ou muito alto pode acabar com a graça de seu podcast. Mas há podcasts e podcasts também. Alguns possuem uma edição mais aberta, outros são mais conservadores. Vai de cada um. O importante é conseguir ser compreendido pelo ouvinte. E já que estamos falando de ouvintes, como conseguir tê-los? Terminado o roteiro, definido o tema e a equipe de trabalho, colocado o nome no podcast, estamos com o arquivo de áudio exportado e editado. Para onde devemos enviá-lo? Até pouco tempo atrás, a forma mais simples era enviar o áudio para o SoundCloud e depois enviar o link contendo ele para as plataformas. O problema é que essa opção era limitada para usuários comuns. Somente quem comprava a versão Premium podia enviar a quantidade de áudio que quisesse. Mas recentemente, com a popularização dos podcasts, surgiu uma alternativa. É o Anchor. Através dele é possível enviar áudio gratuitamente e de forma ilimitada. E o que é melhor, o próprio servidor do Anchor já envia o áudio para as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Basta upar o arquivo de áudio e colocar uma capa que o podcast já é enviado para as plataformas. Isso fez com que o processo de divulgação do podcast ganhasse agilidade e qualidade. E assim encerramos o programa de hoje. Não se esqueça de se cadastrar para fazer o curso online de como fazer seu podcast do zero. Disponível na plataforma de cursos online da UFT, avacanoeiro.uft.edu.br. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.
Você ouviu Labcast, um podcast para quem quer fazer podcasts. Labcast.